Seja bem-vindo ao Terceira Dimensão. Exposição e lançamento de selo foram algumas das atividades de comemoração aos 440 anos do aniversário da Batalha da Salga. A Batalha da Salga é um momento histórico da Ilha Terceira. A vitória dos terceirenses frente aos espanhóis no dia 25 de julho de 1581 festeja 440 anos e, de modo a festejar o marco, foi lançada uma emissão filatélica, um carimbo, um bilhete postal e uma medalha. Ao contrário do projeto da medalha comemorativa, a Batalha da Salga é um feito que não passa em branco. É um projeto, como todos, começa numa folha em branco. Eu sou daqueles que ainda olham para o papel. E acusei, para ser franco e honesto, muita responsabilidade, porque sou terceirense. A Salga, a Batalha da Salga, essa grande luta, que é a luta dos terceirenses, no fundo, não só com os espanhóis, mas a luta de próprio ser ilhéu, acusei muito essa responsabilidade. E a determinado momento fiquei mesmo com a impressão que dificilmente sairia alguma coisa de jeito. Mas, francamente, também achei que já com 62 anos já tenho a experiência suficiente para acalmar e com o apoio do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, que mostrou muita documentação, coleções excepcionais de moedas daquela época, e foi com base nisso que realmente comecei a conceber a medalha. E comecei a concebê-la de uma maneira simples, sem alterações. Não foi um projeto de andar para trás e para a frente, nem tão pouco um projeto de acrescentar ou de diminuir. Às vezes complica-se muito e depois tenta-se... Não, foi um projeto que saiu normalmente. Eu gostava, e já tinha também feito outras medalhas, e eu gostava que essa tivesse um elemento que a distinguisse. Eu de outras vezes procurei com a forma, em vez de ser circular, optei por outras formas, e desta vez a minha opção foi uma simetria, porque achei que era difícil fazer uma medalha simétrica, porque o assunto geralmente diverge, é difícil a gente conseguir uma imagem simétrica. Ela é uma falsa simetria, mas quem olha para ela vê realmente uma simetria. E essa simetria tem a simbologia do combate, do confronto, que é um contra o outro. E aqueles dois touros em confronto, no fundo, são as entidades que estiveram em confronto, fomos nós contra eles. E aquele mar que nos toca sempre a nós, também foi a nosso favor e contra eles. Portanto, há toda essa simbologia na medalha. E outra coisa foi marcar a época. E fui marcar a época com o A de Dom António Prior de Crato, que foi o A que ele próprio utilizou nas suas moedas, que na altura a única moeda portuguesa era cunhada aqui na Terceira. E eu fui buscar aquele A, que simboliza Dom António Prior de Crato, Dom António I de Portugal. E o T de Terceira é simbolizado pela cruz. Tanto que nós falamos a Terceira, a Ilha de Jesus Cristo, a Cruz de Cristo. Aquela Cruz de Santiago também era utilizada simbolicamente nas moedas de Dom António. E ela tem um cunho especial, que parece um punhal. Daí toda aquela luta e bravura de nós daquela época. Portanto, e tentei, foi isso, foi criar uma forma simples, simbólica e com muito simbolismo. Foi o que eu tentei. Para meter mãos à obra não foi preciso muito tempo. No entanto, Paulo Mendonça afirma que a primeira fase de preparação é a mais demorada. Vou ser franco, eu fiz a medalha em 10 minutos. Quanto toda aquela fase demorei cerca de um mês. Portanto, primeiro a mentalizar-me que ela tinha que ser feita, depois a pesquisa, com o auxílio, como eu disse, dos membros do Núcleo Filatélico, depois a concepção da ideia, essa demora dia e noite, quando foi para o papel foram 10 minutos. A época de pandemia não impossibilitou todos os festejos deste acontecimento memorável. Para nós é extremamente importante este evento. Aliás, nós como Regimento de Coordenação número 1 celebramos o nosso dia, o dia 25 de julho, que é o dia da Batalha da Salga, e fazemos algumas atividades nesse dia que demonstra aquilo que nós apreciamos nesta Batalha da Salga.
Nomeadamente, mesmo em ano pandémico, executámos uma cerimónia de homenagem aos mortos na freguesia de São Sebastião, onde está o Monumento da Salga. Tínhamos também previsto uma corrida, uma estafeta desde a Salga até ao Regimento, que não foi feita devido a esta situação pandémica, e fizemos também uma conferência só para militares devido à situação pandémica, mais uma vez. Também participámos aqui com o núcleo filatélico e aqui com o orador e com a Câmara Municipal, no sentido de manter a memória viva, porque achamos que a Batalha da Salga representa muito para os terceirenses e foi uma maneira de manter os terceirenses unidos. Nós, como regimento, apesar de estarmos naquele regimento desde o dia 6 de março de 1642, mantemos como dia do regimento o dia 25 de julho. Celebramos então os 440 anos e mantemos sempre, ao longo destes anos, a divisa daquilo que foi dito por Ciprião de Figueiredo, antes de morrer livres, que em paz sujeitos. E é assim que a gente se mantém. Dá de ser um marco histórico não só para a Ilha Terceira, como também para Portugal, num nível geral, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo dá importância a esta data todos os anos e este não foi exceção. O município tem vindo, ao longo dos anos, a marcar as efemérides, ou seja, estas datas que são datas que apontam para acontecimentos ou para pessoas que de alguma maneira foram importantes para a nossa vida coletiva. A Batalha da Salga é um dos eventos, provavelmente o evento mais referido e mais marcante na história da Ilha Terceira, razão pela qual todos os anos, no dia 25 de julho, é feita uma cerimónia militar, com a colaboração também do município, em que se presta, por um lado, homenagem àqueles que participaram na batalha, e isto foi feito este ano. Depois, normalmente, há um conjunto de eventos em que a parte militar e o município se associam no sentido de levar até à opinião pública e ao conhecimento mais geral da nossa população o que aconteceu naquele dia e a sua importância. Infelizmente, este ano, o dia 25 de julho, coincidiu com o pico de um surto de Covid. Fomos obrigados a cancelar as cerimónias que tínhamos para esse dia, com exceção da cerimónia que foi feita na Salga, e hoje, já que as coisas acalmaram na frente do coronavírus, hoje fomos completar uma parte do trabalho. Há uma parte que ainda falta, a parte militar. Estão ali na escada, estão ali os diversos estandartes, e era suposto haver aqui uma exposição mais alargada, que aliás chegou a estar aqui montada nos espaços do Conselho, mas que será feita numa data posterior. E aquilo que hoje aqui se fez, para além de uma conferência em que se reconta esta história, foi o lançamento de uma medalha e de um selo e de um postal comemorativo, e a inauguração desta exposição que está aqui atrás de nós, que fica aqui até o final do mês de setembro, à disposição de quem queira visitar os espaços do Conselho e conhecer um pouco mais sobre a Batalha da Salga, já que estão aqui um conjunto de obras que contam sobre vários pontos de vista aquilo que aconteceu naquele dia 25 de julho. O presidente da Câmara acredita ser importante continuar a reviver estas histórias para que não sejam esquecidas e possam ser passadas às gerações seguintes. O caráter e a forma de ser de um povo constrói-se com estas histórias e com os mitos que se vão criando em torno das pessoas e das histórias. E aquilo que nós aqui tentamos fazer é fortalecer essas histórias, passá-los para a geração seguinte, de forma que eles possam ir recriando estas histórias, porque de facto a história pode ser vista de muitos ângulos, já foi vista de ângulos bem diferentes, e com certeza que ao longo do futuro voltará a ser contada e recontada de múltiplas formas. Nós estamos aqui a dar o nosso modesto contributo para passar para a geração seguinte aquilo que recebemos do passado, obviamente dando-lhe o caráter que o nosso tempo hoje exige, e com uma visão que já não é a mesma que havia nos anos 40, quando a maior parte destes livros foram publicados, ou que havia no século XIX ou em tempos anteriores, como seguramente não será a mesma que acontecerá daqui por muitos anos, quando esta história voltar a ser contada. A Ilha Terceira é conhecida como Terra de Bravos e a Batalha da Salga é um acontecimento que comprova isso mesmo. Todos os povos se descrevem assim a si próprios e nós não somos exceção, e esta é a Terra dos Bravos, é assim que nós chamamos a nossa ilha, e por isso na Terra dos Bravos celebra-se a bravura, particularmente daqueles que em um tempo muito difícil e perante um adversário gigantesco, nós estamos a falar de uma pequena ilha contra o maior império do mundo, foram capazes durante 3 anos de resistir. É um facto notável que poucos povos se podem gabar, e de facto essa resistência da Terceira contra o imenso império de Filipe II, aliás,
Era um império tão grande que ele dizia que no seu império, o sol nunca se punha, já que ele se estendia desde a Península Ibérica, passando pelo Mediterrâneo, parte daquilo que hoje é a Itália, e se estendia para esse mundo, pela América do Sul, até às Filipinas, e portanto era de facto um império onde o sol nunca se punha. Francisco Miguel Nogueira foi o responsável por contar a história e reviver um momento de bravura. Foi um gosto muito grande. Não é a primeira vez que o faço, mas é sempre um prazer muito grande falar da nossa história, sobretudo sobre este acontecimento que mexe muito com a minha Portugalidade e com a minha emoção, e por isso é sempre um prazer fazê-lo. E era para ser feito dia 25 de julho, não pode ser, mas hoje celebramos então aquela batalha, os 440 anos. Por isso, o meu sentimento português está muito presente hoje. Juntar o mito e a realidade é algo difícil, mas é isso que faz a nossa memória coletiva. O mais difícil também é resumir uma história tão interessante e depois fugir da parte que é o mito da realidade. Ou contar um bocadinho do mito, porque o mito faz parte da nossa memória coletiva, mas saber dosear, contar um bocadinho da história e contar um bocadinho do mito. Só assim conseguimos construir a memória de todos nós. O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo e os CTT fizeram uma parceria para comemorar o feito histórico. Este evento tem muita importância para os CTT Correios de Portugal, na medida em que permite-nos fazer séries filatélicas com marcos históricos, como é o caso dos 440 anos da Batalha da Salga, uma data importantíssima para a Ilha Terceira, para os Açores e até para Portugal, neste caso de extrema importância para Portugal, e que nos permite, através de uma ideia lançada por um dos nossos parceiros, que é o Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, abraçar esta ideia e fazer daqui uma série de selos nacionais, convém sublinhar isso, é uma série de selos nacionais com carimbo de Angra do Heroísmo. O que para nós terceirenses é muito importante e é uma honra para nós termos esse lançamento aqui na nossa cidade de Angra. Foram lançados milhares de selos. Nunca é difícil, desde que a gente tenha os parceiros certos. Os Correios de Portugal por um lado, a Câmara Municipal pelo outro, o Instituto Histórico da Ilha Terceira pelo outro, e a nossa vontade, estão reunidos os ingredientes todos para se fazer um evento destes. Comemorar os 440 anos da Batalha da Salga, com tudo aquilo que vocês viram, selos, postais, medalhas, é uma honra. É recordar aos mais novos e projetar no futuro uma memória antiga. Foi desta forma que a Ilha Terceira festejou a Batalha da Salga, um momento que permanecerá na cultura e comunidade terceirense. Por hoje é tudo. Até o próximo programa.